Neste culto de Santa Ceia do Senhor, a qual estamos reunidos para participar do pão e do vinho, vamos falar nesta noite sobre a mensagem A Espada de Dois Gumes. Eu creio que será uma mensagem que Deus nos ajudará, mais uma vez. Por mais simples que ela seja, eu creio que Deus vai ajudar a cada um de nós. A espada de dois gumes. Então, como nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Agora, por que ela é uma espada de dois gumes? Porque ela tem dois fios, ela corta dos dois lados, certo? E a palavra de Deus, então, ela é mais afiada do que uma espada que corta dos dois lados. Então, meus irmãos, nós temos que ver a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus manifesta, para que nós possamos saber como que Deus usa a sua palavra, como que Deus usa esta espada que corta. E esta espada que corta, ela corta dos dois lados. Então nós temos que ver aqui, se nós tomarmos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 6, a Bíblia diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, certo? Então vamos tomando isto, que ela é uma espada de dois fios, dois gumes, que ela corta dos dois lados, porque ela tem dois lados de corte. Ela não é como uma faca, que ela só tem um fio. Uma faca tem só um lado que corta, só um gume, certo? Do outro lado, ela é cega, ela não corta, uma faca. Mas a palavra de Deus é como uma espada, porque ela tem os dois lados que corta, certo? E quando ela corta, quando ela é pregada e ela corta, a Bíblia então mostra para nós que de um lado ela corta e mata, do outro lado ela corta e dá vida, certo, meus irmãos? Se você for ali no Google e fazer uma pesquisa, o significado, o que quer dizer dois gumes? Então, você vai encontrar que é uma agudeza de espírito, perspicácia, de dois gumes, que pode ter dois efeitos. Geralmente falando de algo que possui simultaneamente coisas boas e más, porque ela, de um lado, ela vai cortar e matar a pessoa, condenar a pessoa, e do outro lado, ela vai dar vida, vai vivificar a pessoa. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como Israel fez no deserto, né? Por que você não pode endurecer o coração quando você ouve a palavra de Deus? Porque se você endurecer o seu coração, essa palavra, ela vai te ferir, ela vai te matar, porque você vai tomar um lado da palavra. E quando você toma um lado da palavra,
você então forma uma interpretação, porque você toma somente um lado da palavra. E se você tomar um lado só da palavra, se você tomar um lado só da espada, você vai formar uma doutrina errada, certo? Então, meus irmãos, nós temos que tomar os dois lados da palavra, para que então nós possamos ter a revelação da palavra. Se você tomar um lado só, você vai fazer uma doutrina errada. Se você tomar o outro lado, você vai fazer uma doutrina errada. Porque na palavra de Deus, você não pode tomar apenas um lado. Ela tem dois lados. Você tem que tomar os dois lados. Certo? E a própria palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. E aquele que rejeitar a palavra de Deus, esta espada de dois gumes, já está condenado. Certo? Então, meus irmãos, vamos tomar a palavra de Deus. Nós vemos isso em vários exemplos, né? Para nós chegarmos até onde nós queremos chegar. Então você vai perceber, meus irmãos, em Mateus 28, 19: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um lado da palavra, é um fio da espada. É a palavra de Deus? É, mas é um lado da palavra, é um fio, é um gume desta espada que corta. E o que a Igreja Católica fez quando ela tomou somente este lado da palavra? Ela formou uma doutrina errada. Aí ela formou uma doutrina de Santíssima Trindade, porque a igreja, ela tomou somente um lado da espada, somente um lado da palavra, mas ela tomou versículo, ela tem Bíblia, para mostrar que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela tem que comprovar na Bíblia, mesmo que seja uma interpretação, porque para enganar, tem que tomar de versículos, tem que tomar da palavra, só que eles tomam um lado só da palavra. E a igreja, para enganar, então, o que ela fez? Ela enganou durante 2000 anos, tomando apenas um lado dessa espada, um lado dessa palavra, mostrando que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qualquer pregador que tomar este versículo aqui, vai te convencer que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Mas quando você toma o outro lado da espada, quando você toma o outro lado dessa espada de dois gumes, que você vai lá em Atos 2,38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o outro lado da palavra, é o outro fio da espada. Agora, a palavra de Deus, ela tem dois lados, e parece que esses dois lados se contradizem, parece, mas a palavra de Deus, ela não se contradiz, porque é a forma como Deus deixou em sua palavra. Por que Deus não deixou só o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Para nós pegar esse lado da palavra e falar, está vendo? Só existe um batismo na Bíblia, é do jeito que está em Atos 2,38. Por que Deus deixou o outro lado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para trazer engano através da igreja. Não seria simples para os crentes, para nós, meus irmãos, se tivesse só um lado? Mas perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, por que o Senhor, quando vai falar, o Senhor fala por parábolas? É para que eles, ouvindo, não ouçam, e vendo, não vejam. Porque agradou o Pai esconder estas coisas
dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, nós temos que ver na Bíblia, meus irmãos, que sempre vai ter os dois lados. E sempre vai ter uma parábola e a revelação da parábola. É os dois lados. Por isso que se você tomar um lado da Bíblia, essa espada vai te matar. Porque você vai formar uma interpretação daquele lado. Você tem que tomar os dois lados. Porque o outro lado vai revelar a parábola. E vai dar vida, vai dar luz, vai dar revelação à palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus mostrou, passou a espada, tchá! Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Irmão, 70 pregadores morreram naquele dia, espiritualmente. Porque a espada passou neles e cortou. Eles não conseguiram entender a parábola do Senhor Jesus. Era um lado da palavra, era um lado da espada. E aquilo cortou, meu irmão, que 70 pregadores não entenderam e foi embora. Os outros discípulos, os 12 discípulos, também não entenderam naquela hora. Mas eles permaneceram sem entender. E quando chegou lá na Santa Ceia, que Jesus tomou do pão e falou: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu sangue, que é dado por vós. Ali, o que aconteceu? Jesus passou a espada de novo. Só que agora cortou do outro lado. E então deu vida para eles. Deu revelação para eles. Deu luz para eles. Porque é uma espada, meu irmão. Essa palavra de Deus é uma espada. E você tem que tomar os dois lados para que ela possa te dar vida, te dar luz. Se você tomar um lado só, ela te mata. E você faz uma interpretação, um pensamento errado. Você tem que tomar toda a palavra. E toda palavra, ela não se contradiz. Mas parece que contradiz, né? Qual o batismo que é certo? Do jeito que Jesus falou ou do jeito que Pedro fez? É repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo? Ou é usando o nome do Senhor Jesus Cristo? Não é as perguntas que as pessoas fazem? Os denominacionais falam assim para você ainda: você acha que eu vou crer em Pedro? Eu creio em Jesus. E Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interpretação. Por quê? Porque se eles tivessem a revelação, eles entenderiam que Jesus não mandou repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mandou batizar em nome. Ó, usa o nome. Tem que usar o nome do batismo. Em nome. Só que é uma revelação que Pedro teve quando recebeu o Espírito Santo. Por isso que lá em Atos 2,38 ele falou: em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que Jesus deixou assim na palavra? Por que tem horas que Jesus, mesmo conversando com seus discípulos, meus irmãos, você vai ver ali Jesus falando na oração sacerdotal: Pai, Jesus olhando para o céu, Pai nosso que estais no céu. E os discípulos olhavam para o céu: Pai está no céu. E tinha horas que Jesus olhava para os discípulos e falava para eles: irmãos, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Porque é os dois lados da palavra. Se você tomar um lado da palavra, um lado da espada, ela vai te cortar e você vai morrer, porque você vai fazer uma interpretação, tá vendo? O Pai está no céu. O outro que toma outro versículo vai falar: tá vendo? O Pai está em Jesus. Agora, você tem que ter a revelação disso. Aí você vai lá em Atos, São João 10,30. Eu e o Pai somos um. Só que por que é deixado desse jeito na Bíblia? Será que é para causar confusão? É para que os sábios entendidos não entendam, meus irmãos. Porque o eleito vai ter a luz disso, vai ter a revelação da palavra. E a palavra, quando passar no eleito, vai dar vida, vai dar luz. Certo? Jesus falava assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Mas tinha uma hora que Jesus estava lá na cruz, que Jesus crucificado, Jesus olhava para o céu e falava: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Então é deixado na Bíblia dessa forma, meus irmãos, porque é uma espada de dois lados, e você não pode tomar somente um lado, porque você vai trazer uma interpretação. Se você vai ali, meus irmãos, em Gênesis 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Não dá a entender que Caim era filho de Adão e Eva? É um lado da palavra, você vai fazer uma interpretação aqui. Mas quando você toma 1 João 3, 12, a Bíblia diz, é o outro lado agora: não como Caim, que era do maligno. E por que Caim não estava na genealogia de Adão? Aí precisa ter a luz do profeta, a luz da revelação. Porque Caim não era filho de Adão. Caim era filho de Eva com a serpente. Mas você vai tomar a Bíblia e está escrito dessa forma aqui. A irmã Brana vem e mostra para nós, porque aqui existe uma junção de tempos. Essa palavra "e" é uma junção. Por que é uma junção? Porque antes que Adão conhecesse a Eva, ela teve um ato sexual com a serpente. Só que é deixado assim na Bíblia, como parábola, para que as pessoas pensem que Caim era filho de Adão também, como os denominacionais pensam. Porque a palavra de Deus tem os dois lados, meus irmãos. Certo? Pensa quando Maria ali, Lucas 2:48, e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe, eles falaram para Jesus, disse-lhe sua mãe, Maria falando com Jesus, e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ali o irmão Brana diz que Maria deixou cair todo o véu ali. Porque desde o princípio, José e Maria falavam que Jesus era obra do Espírito Santo. Certo? Aí chega Maria aqui e deixa cair a máscara. Eu e teu pai estávamos à tua procura. E Jesus estava no templo ensinando os doutores da lei. Então qualquer religioso vai tomar esse versículo aqui, que é um lado da palavra, e vai falar: está vendo? Maria, José era pai de Jesus. Porque Maria falou: eu e teu pai. Só que aí Jesus teve que mostrar o outro lado da palavra. E então Jesus falou: estou nos negócios do meu pai. Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E Jesus estava no templo, ensinando a palavra de Deus para os doutores da lei. Jesus não estava numa marcenaria, numa carpintaria, porque José era um carpinteiro. Agora, por que é deixado assim na Bíblia, meus irmãos? Por que é deixado aqui Mateus 12:47? E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe. Está vendo? Maria era a mãe de Jesus. Aí eles pegam 1 João 5:20. E este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí ele junta tudo e fala: está vendo? Maria era mãe de Deus, porque Jesus é Deus.
E eles formam então uma interpretação. Por quê? Eles tomam o lado da espada. E esse lado da espada está matando eles. Está trazendo confusão para eles. Está trazendo uma doutrina errada para eles. Mateus 12:44. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Aí Jesus já cortou. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, olhou para os discípulos e falou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Então Jesus teve que mostrar o outro lado da espada para eles. Agora, se a pessoa tomar só um lado, fala que Maria era mãe de Jesus. Se a pessoa tomar só um lado, vai criar a doutrina que José era pai de Jesus. E a Bíblia diz lá em Mateus 1, e Maria tendo concebido do Espírito Santo. Certo, meus irmãos? Então, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, de dois lados. Se você tomar um lado, ela vai te matar, porque você vai tomar uma interpretação. Por isso nós temos que entender que é deixado assim na Bíblia. Tem os dois lados. Agora, o eleito, ele tem a revelação da palavra. Por isso que o eleito, meus irmãos, ele toma os dois lados da palavra de Deus. E quando ele toma os dois lados, ele toma a revelação da palavra de Deus. Certo? Então, por toda a Bíblia, você vai ver por que é deixado assim, para fazer interpretação. Por que não deixou um lado só? O lado certo? Por que não falou lá no princípio que Eva teve um ato sexual com a serpente? Por que teve que deixar em parábola? É para formar interpretação. Por que Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Era para trazer uma interpretação, para enganar quem tinha que ser enganado. Agora, Jesus deixa o outro lado também, para revelar quem tem que ser revelado. Só que você vai encontrar os dois lados da Bíblia, porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. Se você não tomar a revelação, ela te mata. Se você tomar a letra, ela te mata. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata. Mas você precisa do outro lado, que é o Espírito. Por isso que ela é letra, mas ela precisa do Espírito para vivificar ela. Certo, meus irmãos? Então nós temos que tomar os dois lados da palavra. Agora, aí nós vamos para a mensagem. Do mesmo jeito que Deus deixou na Bíblia, você vai ver também na mensagem do profeta. Certo? Você vai encontrar os dois lados da mensagem do profeta. E se você não tomar toda a mensagem do profeta e acompanhar toda a mensagem, antes do selo e depois do selo, se você tomar só um lado da mensagem, você vai trazer uma doutrina errada. Você vai formar uma interpretação da palavra de Deus. Por quê? Porque a mensagem também tem os dois lados. Porque a mensagem também é a palavra de Deus. Então você vai ver aqui na mensagem a festa das trombetas, 1964, parágrafo 134. Isso aqui é do aplicativo a palavra original, certo? Nas mensagens de Goiânia vão estar em outros parágrafos. Estamos usando aqui o aplicativo. Então, se alguém quiser olhar no aplicativo o parágrafo, vai ser este que eu estou dando aqui, citando aqui. A festa das trombetas, parágrafo 134. Mombrand diz aqui, ó: isto é a revelação completa de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, e devem abrir isto no último dia, na era de Laodiceia,
no final do tempo. Graças a Deus. Isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra. Quando eles olham para trás e veem o que tem sido, e veem aonde tudo isto foi trazido, encerra a era da igreja. Então você vai tomar aqui o Mombrana falando, meus irmãos, que quando veio a revelação dos selos, isto encerra a era da igreja. Isto encerra a era de Laodiceia. Você vai tomar aqui a Festa das Trombetas, parágrafo 245, 1964. Você tem que acompanhar na mensagem a cronologia, o tempo que o irmão Branham pregou. Antes dos selos, depois dos selos. Porque tem coisas que o irmão Branham pregou antes dos selos, que o irmão Branham, com a luz dos selos, corrigiu depois dos selos. Certo? E por quê? Porque a mensagem tem as duas coisas, tem os dois lados, tem os dois gumes. Então aqui na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 245, na mensagem de Goiânia é 206, mas aqui está escrito assim: quando concluído a era de Laodiceia. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva, que foi a revelação de selos. Se você tomar ali a mensagem de Goiânia, no parágrafo 206, da Festa das Trombetas, o irmão Branham fala assim: e terminada a era de Laodiceia, os mistérios seriam conhecidos pela noiva. Então, quando o irmão Branham revelou os selos, a era de Laodiceia havia terminado. O irmão Branham então mostra aqui nessa mensagem que a era de Laodiceia se encerrou, terminou. Só que, na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, perguntaram para o irmão Branham depois: irmão Branham, parágrafo 73, pergunta 17. Irmão Branham, recentemente, você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja de Laodiceia. Aí o irmão Branham respondeu: não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal. Eu disse mal. Esta é a última era da igreja, é o final das eras da igreja. Laodiceia não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Vem! Por que que o irmão Branham deixou assim na mensagem, meu irmão? É para que as pessoas não pudessem enxergar a revelação. Por que que o irmão Branham não deixou só lá, terminada a era de Laodiceia? Porque tinha que ter o outro lado. Porque é uma espada de dois lados, é uma espada de dois gumes, é uma espada de dois fios. Se você tomar um lado só, ela vai te cortar, porque você precisa do outro lado, para ter vida, para ter revelação. Por isso você tem que tomar toda a mensagem, e quando você toma toda a mensagem, você toma a revelação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser dada ao crente através da revelação. Isto é revelado ao eleito. E quando isso foi pregado pelo pastor Osmar, no ano 2000, meus irmãos, o pastor Osmar mostrou o quê? Mostrou os dois lados para nós. O pastor Osmar não mostrou só que a era de Laodiceia terminou. Ele pegou os parágrafos que está escrito: a era de Laodiceia terminou, e mostrou para nós. Por que terminou? Explicou para nós. Por que terminou? Porque os selos foram revelados. Por que o cordeiro saiu do trono? Por que o último eleito entrou? Só que o irmão Branham, lá na frente, deixou desse jeito aqui. Não terminou. Aí, os da primeira e segunda etapa, eles não podem crer na revelação que terminou a era da Laodiceia. Porque o irmão Branham também falou que não terminou. Aí o pastor Osmar teve que mostrar para nós o outro lado.
e trazer luz para nós. Do que o irmão Branham estava dizendo aqui. Perguntas e respostas número 4. E então o pastor Osmar mostrou para nós, meus irmãos, que a era de Laodiceia, ela terminou para o eleito, que sai da era de Laodiceia. E quando você sai da era de Laodiceia, a era termina para você, porque a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela sai de Laodiceia e ela entra na era da noiva, na era efesiana, na era da pedra de coroa, que é fora das eras, é na eternidade. Agora, por que Laodiceia vai até o rapto? Porque vai para o mundo. Laodiceia continua aí fora, que é o sistema denominacional. Agora, tem os dois lados da mensagem. Se você tomar um lado só, você morre. A palavra te mata, a mensagem te mata. Você tem que tomar os dois lados e ter a revelação. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, os trovões foram revelados e não foram revelados. Aí você pergunta para o povo: irmãos, os trovões foram revelados? Eles não sabem nada de trovão. E eles vão te mostrar parágrafos da mensagem que o irmão Branham fala que não foi revelado. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 77. Perguntaram para o irmão Branham. Escute isso aqui, ó. Perguntas e respostas número 4, agosto de 1964. Parágrafo 77 e 78. Perguntaram para o irmão Branham: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Perguntaram para o irmão Branham. Aí o irmão Branham responde, parágrafo 78, não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Os selos tratava dos trovões. A revelação dos selos era a revelação dos trovões. Por isso que os trovões foram revelados nos 7 selos. Irmão Branham, em agosto de 64, irmão Branham respondeu essa pergunta. É um lado da mensagem, que traz luz, que traz vida, que dá vida, que corta o eleito e dá vida. Mas aí o irmão Branham deixou o outro lado, para cortar o incrédulo, para ele não crer na revelação. Aí você vai tomar aqui, e não sabeis 1965. Depois disso, irmão Branham fala aqui no parágrafo 155. Somente esperem até que possam nos abrir essas pragas e os selos e esses 7 trovões. Vejam o que toma lugar. Mas já não tinha sido aberto, irmão Branham? Já não tinha sido revelado, irmão Branham? A irmão Branham deixou desse jeito na mensagem, meus irmãos, em 1965. Por quê? É o outro lado da espada. Tem que ser deixado assim para confundir. Quem tem que ser confundido, meu irmão? Porque o eleito não é confundido. O eleito, Deus trata com ele. O eleito, Deus revela os dois lados para ele. O eleito consegue ver que a Bíblia é deixada em parábola, para que os sábios entendidos não creem. Mas é revelado aos pequeninos. Certo, meus irmãos? O 7º selo, parágrafo 302, o 7º selo foi aberto e não foi aberto. O irmão Branham fala as duas coisas, porque a mensagem é uma espada de 2 fios, de 2 lados, de 2 gumes, que parece que tem uma contradição, mas não é contradição, é parábola. E somente o eleito consegue enxergar essa parábola, certo? E ter a revelação dos dois lados. Parágrafo 302. Assim, lembre-se, o 7º selo, a razão por que ele não foi aberto. Veja, a razão por que não o revelou é que ninguém devia saber a respeito. 1963.
O irmão Branham falando que o 7º selo não foi aberto. E os pastores tudo pegam esse parágrafo. Pastores da mensagem nos Estados Unidos, no Brasil, primeira e segunda etapa. Eles pregam esse parágrafos. Eles pregam para o povo, o 7º selo não foi aberto, porque o profeta falou. Só que é um lado da mensagem. Mas quando João pegou o outro lado, deu luz para nós. Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 264, na mesma mensagem, meu irmão, na mesma espada, na mesma mensagem, no parágrafo 176, o irmão Branham fala que não foi revelado. No parágrafo 264, o irmão Branham diz aqui: olhem, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora, não percam isto, quão tremendo da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo, em Apocalipse 10, era o 7º selo. Então, meus irmãos, aqui o irmão Branham está mostrando que Apocalipse 10 era o 7º selo. E na mesma mensagem, o irmão Branham está dizendo aqui, o 7º selo não foi aberto. Por quê? Porque é uma espada de 2 fios, de 2 lados. Você tem que enxergar que existem os 2 lados. Vai falar dos 2 lados. A Bíblia vai falar dos 2 lados. A mensagem vai falar dos 2 lados. E João vai mostrar os 2 lados. Quando o pastor Osmar começou a pregar para nós, meus irmãos, o ministério de João, o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, mostrando que é a palavra da hora, mostrando que é o ministério da hora, que é o ministério que profetiza outra vez, e que Deus, em todo o tempo, tem a mensagem de uma só pessoa, e que no tempo do irmão Branham, foi o irmão Branham que trazia a mensagem de uma só pessoa, a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7, mas que no tempo de João, Deus também tinha a mensagem de uma só pessoa, só que o pastor Osmar nunca falava que era ele. O pastor Osmar falava que é João, é João, é João. Em todo o tempo, desde que ele começou a pregar. Porque um homem verdadeiro de Deus, ele nunca se identifica. É a palavra que o identifica. Por isso que o pastor Osmar sempre falava. O ministério de João, Apocalipse 10, 8 a 11, é o ministério da hora. É a mensagem de uma só pessoa. Mas quem que era essa uma só pessoa? Era ele. Não era outra pessoa, era o pastor Osmar. Só que ele não falava de si mesmo. E o que aconteceu? O povo começou a olhar o homem, o povo começou a olhar o humano. Mesmo o pastor Osmar nunca trazendo isso sobre ele, falando sobre ele. Mas o pastor Osmar sempre mostrando a palavra, sempre mostrando a Bíblia, sempre mostrando a palavra, meus irmãos. Agora, sempre mostrando Apocalipse 10, 8 a 11, é o ministério de João. É um lado da Bíblia, é um lado da mensagem, é um lado da pregação de João. Mas quando ele viu que o povo estava olhando muito para ele, estava começando a idolatrar o homem, ele começou a trazer o outro lado da mensagem. Aí ele pregou: eu não sou o João. Então você vai encontrar o pastor Osmar falando: João é a mensagem da hora, João é a mensagem do dia, João é a mensagem de uma só pessoa. E quem era essa uma só pessoa? Era ele. Só que não falava. Mas o eleito via que era ele. Só que o povo começou a ver tanto homem, que punha nos carros: eu sou o discípulo de João. Esse espírito de idolatria já estava há muito tempo aqui misturado no grupo misto, meu irmão. Porque eles olharam um lado só da mensagem. Eles começaram a olhar só o homem, e não viram que era Deus no homem, era a palavra no homem. E eles tinham que adorar a palavra no homem. E eles começaram então: eu sou discípulo de João, estampado no carro. E pastor sentava e colocava só CD.
Por quê? Porque começou uma idolatria em cerca do homem. E o pastor Osmar vendo isto, o pastor Osmar discerniu isto. Aí o pastor Osmar começou a mostrar o outro lado da mensagem. Aí ele começou a pregar: eu não sou João, eu não sou João. Vai no YouTube, está o título da mensagem que o pastor Osmar pregou. Sou eu que estou dizendo. Aí o pastor Osmar vem e prega depois: João é um ministério. Por quê? Ele estava querendo que nós, os povos da mensagem, tirasse os olhos do homem e colocasse os olhos em Cristo, a palavra de Deus. É isto que o verdadeiro servo de Deus faz, o verdadeiro ungido de Deus faz. Certo, meus irmãos? Ele mostrava que Apocalipse 10, 8 a 11, profetiza outra vez que a noiva é profeta. A noiva é profeta. Mas quem que era o mensageiro da noiva? Era ele. Quem era o mensageiro de Apocalipse 10, 8 a 11? Era ele. Quem estava profetizando outra vez? Era ele. Mas ele não falava de si mesmo. Porque ele não mostrava o homem. Ele sempre mostrou Deus no homem, meu irmão. Só que o povo começou a olhar o homem. É o homem, é o homem. Por isso você não pode colocar os olhos no homem. Não era o William Branham. Você tem que ver que era Deus em William Branham. Você não tem que olhar o pastor Osmar. Você tem que ver Deus no pastor Osmar. Porque o William Branham saiu de cena e deu lugar para Deus trabalhar. Da mesma forma que o pastor Osmar saiu de cena. E nós conseguimos ver Deus no homem. Só que como tinha um grupo misto, como ele falou aqui, na terceira etapa, este grupo misto começou a colocar os olhos no homem. E começou a levantar muito o homem. Aí o que ele vem e prega? Eu não sou profeta. Ah, mas não foi ele mesmo que pregou que João profetiza outra vez? Quem que é João? Aí ele teve que vir pregar: eu não sou profeta. Então você vai encontrar as duas coisas na mensagem do pastor Osmar. Os dois lados da espada. Se você tomar um lado, você vai fazer uma doutrina errada. Você tem que tomar os dois lados para você ter a revelação da mensagem de João. Do mesmo jeito, meus irmãos, que você tem que tomar os dois lados da palavra de Deus. Se você tomar um lado só, ela vai te cortar, e vai te ferir, e vai te matar, porque você vai fazer uma interpretação errada da palavra. Você vai tomar uma doutrina errada. Foi o que a igreja católica fez durante 2000 anos. Porque tomaram um lado só de Mateus 28, 19. Aí precisou vir William Branham para mostrar para nós o outro lado da espada. Atos 2:38. E quando ele mostrou o outro lado da espada, nós tivemos a revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que é deixado assim na Bíblia? Por que é deixado assim na mensagem do profeta? Os dois lados, os dois parágrafos. Foi revelado? Não foi revelado. A era de Laodiceia terminou? A era de Laodiceia não terminou. Porque é uma espada de dois gumes. Aí eu te pergunto, meus irmãos. Em 2020 o pastor Osmar pregou a mensagem: aperta o play. No tempo de pandemia, que ele pregava só em casa, e ele colocou o título: aperta o play. Está lá, tem no YouTube. E em 2023, ele prega: só o irmão Branham devia pregar. E nessa mensagem ele fala: isto não é doutrina certa. De vocês acharem que depois que eu morrer, vocês têm que ouvir somente os meus CD. Isto não é doutrina certa. Agora, o pastor Osmar não se contradisse. Porque quando o pastor Osmar pregou, aperta o play, se você escutar a mensagem, tiver revelação, luz,
você vai ver o que o pastor Osmar está dizendo. Você tem que apertar o play certo, no parágrafo certo. Porque senão você aperta o play 40 anos e nunca descobre que a era de Laodiceia terminou. Porque se nós estivéssemos apertando o play do profeta até hoje, nós nunca saberíamos que a era de Laodiceia terminou. Precisou Deus levantar o pastor Osmar com o ministério de João para mostrar para nós o outro lado, mas tinha que ter um pastor. Tem que ter um pastor para te mostrar os dois lados e te trazer luz. Porque se você, o que os irmãos estão fazendo, meus irmãos? Eles estão tomando um lado da mensagem de João. Eles estão tomando uma pregação de João e formaram uma doutrina errada. E eles não veem o outro lado. Aonde o pastor Osmar fala que se você tomar essa doutrina, não é doutrina certa. Uma espada de dois gumes, amém? Um manto usado, parágrafo 95. Escuta isso aqui para nós terminar, meus irmãos. Um manto usado, 95. Escute com atenção. É o encerramento da nossa mensagem. E agora, o que aconteceu? Tão logo que a grande campanha de cura começou, olha o mover que aconteceu na campanha de cura, para você ver o mover que acontece na terceira etapa. E agora o que aconteceu? Tão logo que a grande campanha de cura começou, então milhares de soldados, de homens de Deus, que se posicionaram em pequenas igrejas. E agora que os selos foram profetizados outra vez, que os trovões foram profetizados outra vez, este movimento da terceira etapa, este movimento que tem avivado a esposa de Cristo, então milhares de soldados, de homens de Deus, que se posicionaram em pequenas igrejas. Na campanha de cura, eram pequenas igrejas, primeira e segunda etapa, meus irmãos, e na terceira etapa, também é pequenas igrejas, é pequenos soldados, homens de Deus, que têm se posicionado, homens de Deus que se posicionaram em pequenas igrejas, como Oral Roberts, Tom Hicks, e muitos outros homens de destaque no campo, puxavam suas espadas e partiram. Não é o que tem acontecido com os pastores hoje. Na terceira etapa, tem puxado as suas espadas e tem partido para o ministério para pregar essa mensagem como João pregou. Eles estão com as suas espadas desembainhadas ali, meus irmãos, na mão, pregando a mesma coisa que João pregou. São soldados de Deus, não em grandes igrejas, pequenas igrejas. Homens de destaque no campo, puxaram suas espadas e partiram. Esta espada que corta dos dois lados, indo e voltando para cima e para baixo, e dentro e fora, uma discernidora dos pensamentos, até a medula dos ossos. Eles puxaram suas bíblias, sua espada, e saíram, quando viram que isso poderia ser feito, e derrotamos o inimigo, e pela graça de Deus, até o mundo inteiro ter um reavivamento de cura. Isto pode ser feito. Pequenos pastores, Deus nunca usa os grandes. No movimento de cura, Deus usou pequenos pastores em pequenas igrejas. É isto que eu quero mostrar para os irmãos, que da mesma forma hoje, Deus está pegando pequenos pastores, não grandes homens, não grandes igrejas, mas pequenas igrejas, pequenos pastores que tinham pequenas igrejas, de 2 por 4, e Deus trazendo um reavivamento de cura, lá nos Estados Unidos, meus irmãos, e o mesmo Deus tem trazido um reavivamento para nós também, da terceira etapa, Deus pegando pequenos pastores, em pequenas igrejas, galo cantando atrás, cachorro latindo atrás, mas um reavivamento da terceira etapa, através do quíntuplo de Efésios, pregando a mesma coisa, falando a mesma mensagem, meus irmãos, porque esses pastores tomaram a espada que estava na mão do pastor Osmar, caiu na mão do quíntuplo de Efésios, e eles estão combatendo o inimigo.
pequenos pastores que tinham pequenas igrejas de 2 por 4 e assim por diante, pegaram fogo e tiveram a visão, sacudiram a espada e seguiram em frente e derrotaram o inimigo. Então o que eu vejo, meus irmãos? Eu vejo esses homens levantados por Deus, com a espada na mão, esta espada de 2 gumes, mostrando a mesma unção, o mesmo Espírito Santo que estava no pastor Osmar, através desses pregadores, desses pastores, que estão falando a mesma coisa. E de um lado a espada está cortando e matando, mas do outro lado, meus irmãos, Deus tem dado vida aos eleitos, porque é uma espada de 2 gumes. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esta espada cortou nossa alma e deu vida para nós, no nome do Senhor Jesus, amém.